Opa pessoal, beleza? Eu achei que eu tava gravando e no final eu tirei uma foto. Bom, começando o vídeo agora então. A gente tá indo pra Ilhabela nesse momento. Vamos testar o Raval na estrada. Por coincidência tem um BYD, se eu não me engano esse é o Song Pro lá, que tem um motor já 1.5 turbo com a bateria a mais, né? E pelo jeito o cara foi fazer bastante teste, porque ele tá bem sujo, tá com os emblemas tampados. Aparentemente não mudou nada da versão que tá vendendo para essa daí que eu encontrei, placa verde de teste, né? Aparentemente é a mesma versão. É o mesmo motor, provavelmente, né? Porque eu vi que ele tem duas saídas de escape, essa versão, né? Se eu não me engano é o Song Pro, mano. Desculpa aí, galera. Eu às vezes esqueço os nomes dos carros. Agora, ainda mais com os chineses entrando aqui, né? Bom, a gente tá no Raval HEV, né? Então esse daqui é 1.5 turbo com bateria de pequena capacidade, né? Então ele anda só no elétrico, mas de forma igual o Toyota Corolla Cross, híbrido, né? Ele entra na mesma atuação, ele entra no momento que ele acha que deve atuar. Não tem como eu selecionar para andar só no elétrico. Agora a gente tá no trânsito, por exemplo, aqui tá acesa a luzinha, não sei se vocês conseguem ver, do HEV. Então ele tá andando só no modo elétrico. A gente tá com bastante trânsito aí pela frente. Previsão de chegada tá para 3 horas, são meio-dia agora. Eu não almocei ainda, vamos ter que parar para almoçar. Bom, mas essa é a situação ideal para esse tipo de carro aqui, que é um híbrido. Ele não é um híbrido leve, ele já é um híbrido melhor do que um híbrido leve, né? O híbrido leve é aquele que o motor fica ligado, não anda só no elétrico, mas daqui ele consegue andar só no elétrico, mas tem uma bateria pequena. E quando chega numa situação de trânsito, por exemplo, ele está carregando a bateria e está andando no modo elétrico. Carregando a bateria porque eu não estou acelerando, né? Estou deixando ele fluir. Agora comecei a acelerar, ele manda força para as rodas, né? Enfim, aqui mostra a quantidade de regeneração da bateria. E aí chega certo momento que ou a bateria está muito baixa e ele resolve carregar. Eu não consigo ter uma noção de quantidade de bateria que tem, por conta do mostrador que ele mostra, que ele demonstra aqui no painel do carro e nas telas, não mostra a quantidade de bateria. E como ele faz ele tem essa autonomia de carregar o carro e com motor a combustão e também com frenagens e com a rodagem do carro, eu acho que nem precisa ter, né? Porque vai diferenciar. Esse carro não é plug-in, né? Ele é o HEV. Então eu não posso carregar ele na tomada de casa. Ixi, aconteceu alguma coisa aí na frente. Tem a CT fechando uma das faixas. Espero que não seja acidente, né? Mas essa é a situação ideal para esse carro. É um carro muito confortável. Ele não anda e para do trânsito. Bom, parece que tá todo mundo bem, pelo menos um motoque e um carro. Ele se dá muito bem. Agora ele entrou o motor a combustão, porque eu acelerei um pouco mais forte, né? Então ele anda até 60 por hora, mais ou menos assim, bem no modo elétrico. Às vezes você andando bem na casquinha do pé assim, ele consegue manter o elétrico em velocidades mais altas, mas em situações muito específicas assim, não vai andar no modo elétrico em uma velocidade muito alta, né? Bom, eu queria fazer uma avaliação mais completa desse carro algum dia, mas por enquanto vai ser só o teste de rodagem aqui que a gente vai fazer. Aproveitar que eu tô indo viajar, então tô indo com esse carro, né? Esse carro não é meu. Vou aproveitar para poder filmar para vocês um pouquinho. Mas esse carro basicamente
ele é perfeito para esse tipo de situação de trânsito, do anda e para, porque ele não gasta combustível, ele vai andar no modo elétrico. A autonomia aqui de tanque cheio, eu acabei de encher o tanque dele, tá de 845 km, e é mais ou menos isso que ele faz mesmo. Não chega a bater os 1000 km, mas andando de forma normal, ele faz essa autonomia mesmo. Então o pessoal às vezes fala: ah, meu, pra que eu vou querer um carro híbrido com bateria pequena? É basicamente para esse tipo de situação, que pega muito trânsito, que vai otimizar a economia de combustível, né? Não vai ser aquele número esplendor, né? Mas é um carro pesado de 1.700 kg, grande, espaçoso, né? Então, geralmente esses carros antigamente tinham um motor V6, né, que consumia muito combustível na cidade, então era um carro mais para viagem. Agora isso habilita você utilizar o carro na cidade, apesar de ser um carro grande, ainda é difícil de utilizar, mas com seus cuidados você consegue utilizar, né? Esse carro aqui, ele tá com 3.000 km, se eu não me engano, tá com 3.600 km. Essa é uma das dificuldades por morar em apartamento, então esse carro ele fica numa garagem de apartamento, uma vaga apertada, para entrar e sair todos os dias é difícil. Ele basicamente fica como um carro de viagem aqui, né? Mas para quem tem uma garagem maior, enfim, e tem a disposição de utilizar um carro desse no dia a dia, não vai ter dificuldade com relação a custo, né? Porque não é um carro custoso de se manter, é um carro relativamente... claro que tem um custo alto, né? Mas tô comparando com o que a gente tinha antigamente de motor V6, enfim, PVA desse carro é caro, é um carro mais caro, é um carro premium, né? De qualquer forma, não sei se é considerado premium, né? Mas enfim, não vou entrar nesse tipo de discussão, porque um premium, na minha visão, é um carro um pouco mais caro, mas é um carro já bem caro, que tem bastante tecnologia, tem bastante coisa embutida, tem suas qualidades, tem seus defeitos. Aqui eu liguei o ar-condicionado, fui falar de qualidade e defeito, esse é um dos defeitos que eu enxergo, tá? Nesse carro tudo é acionado através da tela, então você consegue acionar o ar-condicionado aqui, ligar e desligar a ventilação, a parte de câmeras que ele não vai habilitar agora porque o carro tá em velocidade mais alta, mas basicamente todas as funcionalidades que você precisa fazer num trânsito, ele não vai ter, você vai ter que mexer na tela, né? Isso gera um pouco de dificuldade aí. Poderia ter alguns atalhos aqui, por exemplo, ar-condicionado ter igual aquela solução da Kia, que é muito boa, não sei se vocês já viram, né? Depois vocês pesquisem, se eu não me engano é o Kia... caramba, é um híbrido também que a Kia tem, mas quase todos os carros da Kia tem isso, tá? É um botão que ele transfere entre ar-condicionado e funcionalidades do carro, né? Então você aperta o botão, ele é tudo digital, né? Então quando você aperta esse botão, ele aparece todas as funcionalidades do ar-condicionado. E quando você aperta de novo esse botão, cria-se botões virtuais ali com o intuito de mexer no carro, né? Outros botões para o carro. Então assim, o espaço é o mesmo, não ocupa mais espaço. Claro, tem o custo do negócio ser digital, mas é uma excelente solução assim pra gente não ficar dependendo da tela para mexer em ar-condicionado. Isso me incomoda bastante. Bom, de restante, esse carro aqui é um carro de seus 245 cavalos, se eu não me engano. Putz, não tenho certeza desse número, tá? Mas é próximo disso, tá? Próximo dos seus 250 cavalos. Com a bateria cheia, claro, né? Eu nunca tive problema de ficar sem bateria. Pode ser que uma pessoa que ande sempre com o pé embaixo, nesse tipo de carro aqui, tenha esse tipo de problema. Porque, pô, se você estancar o pé uma hora, a bateria vai acabar e o motor a combustão vai ter que carregar a bateria para poder fazer o carro funcionar. Funcionar não, né? Mas para que ele tenha o desempenho dos seus 250 cavalos, né? Então, no restante, você não tem esse tipo de problema. Se você não é um cara que vai cravar o pé, até porque esse carro não é um carro para isso, né? Para você andar com o pé sempre cravado embaixo, né?
Mas enfim, para você fazer uma ultrapassagem ele dá muita segurança. É um carro tração dianteira, esse daqui não é 4x4. É a versão PHEV dele, se eu não me engano, a PHEV de 300 e poucos cavalos, não lembro agora de cabeça. Ela sim é 4x4, né? Porque o motor elétrico fica atrás e o motor a combustão manda nas rodas dianteiras, né? O motor a combustão desse carro tem 150 cavalos, então é um motor ok. E aí a bateria tem um restante, na verdade a bateria eu não lembro quanto tem o motor elétrico dele, quanto que dá. Mas ele ultrapassa os seus 250 cavalos, mas aí para os dois atuarem em conjunto tem o que as montadoras acabam trazendo, né? Ó, vou dar um exemplo, não tem nada, vou dar um pé fundo aqui, ó. O carro responde super bem, ele tá no modo econômico. Então, tipo, rapidamente ele me deu autonomia para fazer a ultrapassagem que eu queria fazer. Vou voltar aqui para velocidade da via, né? Ele acionou os dois motores, né? Ele tava andando ali, acho que, se eu não me engano, só no elétrico quando eu acionei, porque a gente tava bem devagarzinho e tal. Então ele dá essa facilidade em ultrapassagem e tal. Ele até demorou para responder um pouco, porque ele não tava no modo esporte. Se eu colocar ele no modo esporte, ele responde um pouco mais rápido. Ele tava no modo eco aqui. Eu vou viajar no modo eco. Pra mim não tem necessidade de estar no modo esporte, mas para fazer uma ultrapassagem assim, você pode acionar aqui. Eu coloquei no botão de atalho, se não me engano, aqui o modo esporte. Tá no outro botão de atalho, peraí. Tá nesse botão aqui. Então aqui ele foi pro modo esporte, aí ele já deixa à disposição o motor para um acionamento um pouco mais rápido. A sensibilidade do pedal fica bem mais sensível, né? E ele também enrijece um pouco a direção. Nossa, travou a língua aqui. Bom, galera, de forma geral é isso. Eu vou aqui, tá com bastante trânsito. Conforme a gente for chegando mais próximo ali de Ilhabela, eu vou gravando mais uns trechos dessa viagem pra vocês, tá bom? Valeu, pessoal, falou!